alunos, aos professores da ETESES, levar o meu agradecimento à Sandra, ao professor Ricardo pelo convite e aqui a todos que estão fazendo parte dessa live, né? Dessa palestra. Então, para aqueles que estão chegando, que ainda não participaram de nenhuma palestra, nós estamos na 7ª GEAI, Jornada de Estudos Avançados ETESES. E eu gostaria aqui de ressaltar que o tema dessa jornada é um tema que eles escolheram. Quando fui convidado e a Sandra me falou sobre esse tema e nós conversamos um pouco, eu fiquei assim maravilhado porque é um tema incrível. São 3 palavras que eu posso dizer para vocês que ao final dessa GEAI, se nós tomarmos essa palavra para as nossas vidas, nós vamos ser pessoas diferentes. Então o título, né? Reinventar, repensar e reconectar para o conhecimento. Então veja, nós estamos vivendo um momento singular, né, na história. Estamos vivendo um momento de pandemia. Então essa 7ª GEAI com esse tema maravilhoso, reinventar, repensar e reconectar para o reconhecimento, para o conhecimento. Eu gostaria também de aproveitar o momento e dizer que nós vamos hoje fazer uma abordagem sobre a conexão entre o web aluno e o web professor. Então, como nós estamos aqui já conectados, eu vou fazer uma saudação especial a alguns nomes aqui, ó. Lidiane, a Jaquiele, temos também aqui a Vanderleia, o Michel. Então, todos estamos aí conectados para poder trazer um pouco desse tema, que é um tema extremamente relevante. Então, hoje nós estamos vivendo um momento ainda mais dentro das instituições de ensino, e hoje aqui eu falo para alunos, para professores que são alunos de um grau técnico. Então, nós estamos entranhados, né, nessa web conexão. Então, hoje nós vamos caracterizar esses 2 personagens no momento atual. Porque nós chegamos até esse momento e esses personagens, eles não estavam, de certa forma, preparados. Essa é uma afirmação que eu gostaria de provocar vocês, que vocês já de antemão iniciassem o pensamento de vocês. O aluno e o professor, eles de fato não estavam preparados para esse momento? Já comenta aí, o que você acha? Você acha que nós fomos pegos de surpresa? E nós vamos ver no decorrer dessa palestra um pouco dessa evolução, dessa conexão. E de antemão gostaria de falar também que nós não vamos ficar em aspectos apenas técnicos. Então eu quero que ao final dessa palestra, ao final dessa nossa conversa, nós possamos ter o nosso horizonte ampliado com relação a essas conexões. Então, a nossa abordagem, ela não passa só pelas figuras do aluno e pelas figuras do professor. Antes de nós falarmos de professor, de aluno, nós precisamos falar de ensino. Mas, para contextualizar o ensino no momento atual, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos contextualizar esse momento. Como vocês podem acompanhar comigo aqui. Ele tem sido chamado de o novo normal, né? Como vai ser? É o novo normal, é o novo normal. É aquilo que tem sido veiculado. Então, como nós estamos nesse momento hoje? Covid-19, nunca antes vivido, e aí eu falo para vocês, tudo que nós vimos até hoje na história relacionado a pandemias, apenas na literatura. Tivemos recentemente alguns surtos de doença, mas nada nessa proporção a qual nós estamos vivendo. Então o momento é um momento nunca antes vivido. Era um momento conhecido através das literaturas, mas hoje nós estamos, de certa forma, fazendo parte da construção deste novo momento. Estamos vivendo um momento de isolamento, um momento de novos hábitos, e aqui eu vou me deter um pouco para nós conversarmos sobre esses novos hábitos, porque antes de falarmos do professor, do aluno e de ensino, antes disso, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, nós adquirimos outros hábitos, fomos forçados a adquirir novos hábitos. Então, novos hábitos de trabalho, de entretenimento e de estudo. E aqui eu vou parar e vou perguntar para vocês. Agora nós estamos meio que acostumados.
já estamos num período de adaptação. Mas logo no início dessa quarentena, desse isolamento social, tudo era novo. Aqui, quantos shows, por certo vocês não participaram, de cantores que gostam, de músicos que gostam, através de lives pelas redes sociais. Então, nós tivemos aqui no Brasil um dos cantores que fez uma arrecadação extraordinária com um show através de uma live. Ou seja, é um novo normal. Nós tivemos que nos adaptar a novos hábitos e isso é uma constante. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses novos hábitos, eles vão nos acompanhar de agora para frente. Ou você acha que a partir de agora nós vamos voltar àquilo que nós éramos antes, relacionadas à higiene, relacionadas à atenção com a limpeza, enfim, em vários aspectos. Então, por isso que tem sido chamado de um novo normal. Então, esse momento de calamidade, esse momento difícil que nós estamos vivendo, e aí eu vou fazer uma ressalva aqui que isso serve para todos os setores, na nossa vida, nos nossos estudos, no nosso trabalho. Então, tudo tem mudado. E, consequentemente, a parte dos estudos. Porque o que acontece? Nós estamos acostumados a viver uma vida relacionada aos estudos, uma vida presencial. E nós vamos falar depois, mais à frente, sobre os tipos de ensino, mas a nossa vivência maior é uma vivência de conexão. Então você ia, apertava a mão do seu amigo, ficava na hora do intervalo e, de repente, você se vê longe disso. Então esse novo normal, ele traz esses novos hábitos, não só para a nossa vida acadêmica, mas para a nossa vida como um todo. Então, dito isso, que é um momento de novidade, que é um momento de chamado novo normal, que é um momento que nós estamos cada vez mais criando novos hábitos, eu chego agora no objeto que é primordial para entendermos o que vai ser dito, que é sobre o ensino. Então, para falarmos de conexão entre o web aluno e o web professor, nós precisamos primeiro entender os tipos de ensino. E aí eu pergunto aqui para vocês se vocês tinham ideia, se vocês já provaram, se vocês já fizeram alguma coisa com esses tipos de ensino. O ensino presencial é o ensino que eu botei aqui presencial e tradicional, porque é o ensino padrão, né? É o ensino que nós estamos habituados. E nesse ensino tradicional, presencial, ele tem alguns ativos. E dentre vários ativos eu separei os que são primordiais para o nosso entendimento. Aluno, professor, no mesmo ambiente. Então, é um ensino padrão. Então, nós temos um movimento muito grande fora do país, fora do Brasil, em outras realidades culturais, a qual o ensino à distância ele já é implementado como uma opção veemente. As pessoas preferem, muitas pessoas gostam, mas não é a nossa realidade a nível de Brasil. Mas é um ensino padrão. Então, as pessoas entram primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e elas vão ter a escolha de um ensino diferenciado, num curso técnico, numa graduação, enfim. Então, por isso que ele é considerado um ensino tradicional, um ensino padrão. Nós temos aqui também o ensino à distância, que é o EAD. Eu acho que tem sido uma das maiores vitórias aí desse tipo de estudo, é que ele tem sido lembrado agora mais do que nunca com tanta veemência. Os professores, os gestores, eles têm lançado mão dessa escolha de ensino à distância agora mais do que nunca. Só que o ensino à distância, ele tem essa estrutura que ela é única, né? O ensino à distância, ele tem uma pedagogia, e é muito bom dizer isso para vocês, que o ensino à distância, ele tem as suas características próprias. Então, nós vamos fazer mais para frente uma diferença entre o ensino à distância e o ensino remoto. O ensino à distância, eu separei aqui os pontos fundamentais: aluno, professor, tutor e uma escolha. Olha, agora no ensino à distância, você tem uma figura de uma terceira pessoa, que é aquela que, de fato, você interage. Então,
o ensino à distância, ele tem por característica esse cerne de ser ligeiramente gravado, com algumas inserções de ao vivo, mas o seu arcabouço é que ele seja gravado. Por quê? Porque o ensino à distância, ele tem uma vantagem sobre o ensino presencial, que é aquela questão de o aluno faz o seu horário. Então, veja, o aluno e o professor no ensino presencial. No ensino à distância, tem um outro elemento, que é o aluno, professor e o tutor. Só que hoje, na nossa realidade, o ensino à distância, ele é uma escolha. O ensino padrão, o ensino presencial tradicional, ele é uma opção, ele é uma primeira opção. Já o ensino à distância, ele é uma escolha. Você opta fazer um curso técnico à distância, uma pós-graduação à distância, uma graduação à distância. Isso não está entranhado como nós vamos ver agora no ensino remoto, que veio como uma imposição. Então, devido às proporções que essa pandemia tomou, devido a se alastrar os sistemas de saúde, enfim, nós tivemos governo federal, governos estaduais, de forma a reprimir as aglomerações de toda forma. Ou seja, esse ensino remoto, ele veio como uma imposição. Ele veio com uma imposição. Por quê? Porque as pessoas não tinham escolha, não tiveram escolha. Vocês aqui, por certo, têm feito aulas remotas e eu imagino que a adaptação tenha sido um pouco mais difícil. Mas hoje, nós já estamos passando por alguns processos de estruturação. Eu imagino que vocês já estejam um pouco mais habituados. Mas esse ensino remoto, ele tem algumas diretrizes que são parecidas ou elas se assemelham ao ensino tradicional. Porque o ensino remoto, vejam, nada mais é do que a virtualização do ensino tradicional. Então, no ensino tradicional, você tinha o professor dando uma aula em sala de aula. No ensino remoto, é a mesma coisa, porém, um ensino virtualizado. Só que com alguns agravantes. Enquanto no ensino presencial você tem o aluno, o professor e a turma, enfim, mas estão no mesmo ambiente e isso facilita algumas coisas. Já no ensino remoto você tem aí, vejam comigo, olha só, você tem o aluno, o professor, a turma, a casa, no caso o ambiente, a tecnologia e o fator de imposição. E aqui nós estamos falando para alunos e para professores. Então veja, olha quantas conexões esse aluno que está agora no ensino remoto, ele precisa se preocupar. Ele agora não tem que só se preocupar, acordar, pegar a sua mochila, ir para a escola e prestar atenção. Não, ele tem que se preocupar. Como está a minha internet? Como está o meu ambiente? Como está a minha casa? Então veja, é uma dificuldade muito grande e aqui eu parabenizo a todos os alunos e eu creio que todos que têm assistido essas palestras, têm feito parte da GEAI, o fato de vocês estarem aqui mostra o quão comprometidos vocês são. E eu vou falar uma coisa para vocês, os alunos que se dedicam nesse tempo de pandemia com todas essas dificuldades, com certeza eles vão colher os louros disso lá na frente. Porque o que nós fazemos hoje, veja, o que nós fazemos hoje reflete no nosso futuro. Então, o quão dedicado você for hoje, com certeza vai trazer para você um benefício no futuro. Então, veja, olha a dificuldade que esse ensino remoto ele traz. E o fato dessa imposição. E aqui eu não estou falando acerca de pessoas que, como nós sabemos, o Brasil é um país continental e aqui na nossa região, nós tivemos aqui recentemente, foi uma matéria a nível nacional de um professor que ia levar a tarefa de casa para o aluno de bicicleta, porque o aluno não tinha condições. Então, não imaginem vocês que não existe isso. Isso é muito distante. Não. Essas dificuldades, elas acontecem. Então, esse ensino remoto, ele tem um quê de dificuldade muito maior por parte dos alunos, por parte dos professores, por parte das instituições. E aqui eu peço que vocês, de certa forma, reconheçam o esforço que os seus coordenadores de curso têm feito, o esforço que a instituição tem feito, porque não é fácil fazer e aqui eu paro para fazer uma ressalva muito grande
porque fazer um evento, uma GEAI dessa magnitude, nós estamos na 7ª GEAI. Nós tivemos 6 GEAIs presenciais. Então vocês imaginam como é difícil transportar toda essa realidade do presencial para um online. E aqui parabenizo a todos os envolvidos, os alunos que têm sido muito presentes, e aqui eu gostaria de pedir a vocês que quiserem fazer pergunta, podem fazer também. Olha, aqui a Daniela está falando que ela gostou muito da modalidade remota, mas sente falta da sala de aula. Justamente, Daniela, é isso que nós vamos ter que ponderar, porque é um novo normal. Nós não sabemos quanto tempo mais nós vamos ficar nisso. Nós não sabemos por quanto tempo que nós vamos assim dizer, permanecer nessa quarentena, nesse isolamento social. Mas, enfim, o que nós poderíamos dizer acerca desses tipos de ensino é que todos eles dependem de conexões. O ensino tradicional, nós precisamos da conexão aluno-professor, nós precisamos do respeito, porque nós sabemos que sala de aula não é fácil, falo também na condição de aluno, e às vezes nós perdemos um pouco o foco, existe algumas coisas no nosso dia a dia que dificultam com que nós venhamos a nos conectar com aquele momento. O ensino à distância, a mesma coisa, e o ensino remoto, eu vou me deter mais no ensino remoto porque é a realidade de vocês hoje, não é? Vocês têm vivido momentos, creio que muito novos, né? Porque até então estávamos acostumados a ir para a sala de aula. Então tudo é muito novo, né? Mas é preciso que nós tenhamos, acima de tudo, esse intento de sempre querer fazer o melhor. Sempre, sempre. Nós precisamos. Acho que é o que vai nos mover, é o que vai diferenciar de agora para frente quem é que vai melhorar, quem é que vai se destacar no mercado de trabalho e de quem vai ficar pelo caminho. Então esse ensino mediado por tecnologia, ele requer muito do aluno. E aqui eu falo para vocês que não é só uma atenção técnica, não é só olhar ali se tem Wi-Fi, se vai ter o banco de dados, se vai conseguir baixar, se não vai conseguir. Não é isso. Essa nossa abordagem sobre o se conectar, sobre o estar conectado, é de fato se doar. Porque esse momento que nós estamos vivendo, nós não podemos levar para as nossas vidas de qualquer forma. Porque é um momento único, é um momento singular. Aí eu faço uma reflexão com você aqui. Aí você abandona o curso que você estava fazendo, eu não quero mais, nós estamos aqui 18/8, eu não quero mais, deixa para lá. E aí as coisas voltam ao normal, né? Daqui a um ano. Veja o quanto de tempo você perdeu nesse um ano, sendo que você poderia estar preparado, estar capacitado, romper essas barreiras, sabe? Então eu faço aqui agora um apelo para você. Você que pensa, eu acho que não dá para mim, tá muito difícil, eu não quero mais. Pense, não no agora, porque agora nós estamos literalmente vivendo um caos. Literalmente vivendo um caos, porque um dia abre, outro dia não abre, um dia tem vacina, outro dia não tem vacina, e o grande legado hoje que nós vamos levar dessa pandemia é que nós precisamos reconhecer que nós não sabemos de tudo, mas que nós estamos dispostos a crescer, a evoluir, a melhorar. O legado dessa pandemia, ele tem sido esse. Você sabe por quê? Os cientistas dizem, uma pergunta, essa vacina vai funcionar por quanto tempo? Eles dizem, não sei. Isso vai acontecer por quanto tempo? Não sei. Dizer que não sabe, que não consegue, não é demérito algum. Mas nós precisamos colocar as nossas expectativas no futuro. E como vai ser daqui a tanto tempo? Não sei, mas eu vou procurar saber. E vou procurar melhorar. Então a minha palavra para vocês nesse sentido é essa. Que vocês possam estar atentos e fazer o possível para continuar a vida acadêmica de vocês, que vocês possam ter uma compreensão. Hoje o professor entrou, deu um problema, caiu o sinal, eu não consegui. Sejam compreensivos, busquem se conectar com os seus professores, com a instituição, muito mais do que uma sala de aula. E eu imagino que
vocês estarem aqui uma hora dessa, às 8h20 da noite, mostra que vocês estão muito mais conectados do que simplesmente uma sala de aula e um curso. E aqui eu falo para muitas pessoas da área de saúde, e nós sabemos que as pessoas que são da área da saúde, eles também fazem com o coração. Muitas vezes sem condição, muitas vezes sem saber como vai ser o amanhã, mas fazem porque estão fazendo de coração. Então, eu queria lançar agora também uma pergunta. O ensino remoto não é EAD. EAD tem metodologia própria. Eu queria saber de vocês o seguinte, essa ideia de ensino à distância, vocês acham que isso é uma coisa nova? E aí eu digo novo, eu não estou falando dos anos 2000, esse ensino à distância, onde um está em um lugar e o outro está no outro lugar. Vocês acham que isso é uma coisa relativamente nova? Eu pergunto para vocês. Porque muitas pessoas acham que o ensino à distância, isso é coisa dos anos 2000, da era da internet, do boom da internet. Mas eu vou dizer para vocês, na verdade eu vou dizer não, eu vou mostrar para vocês. Eu não sei se vocês sabiam, olha só, uma modalidade de ensino à distância, ensino por carta. Olha só, nos anos 1939, a Escola Naval deu um curso de aperfeiçoamento para oficiais. E olha só, a Lorena falou que agora, não gosto muito, mas tive que me acostumar. Ainda prefere a sala de aula. Realmente, minha querida, nós que estamos acostumados com sala de aula, existe essa preferência e tudo. Por quê? Para você chegar no ensino técnico, você passou no mínimo 12 anos frequentando sala de aula. Então não vai ser um período pequeno, curto, nós estamos indo para 4 meses. Não tem nem como comparar 4 meses com 12 anos. Então é preciso o tempo para que nós venhamos a nos acostumar. Existe uma tendência, um movimento mundial para que as aulas se tornem híbridas. Alguns lugares, alguns países já têm feito isso, metade da turma online, metade da turma híbrido, que eu digo, com o sistema de aulas remotas, né? Então, aqui ó, vocês podem ver, 1939, 1970, cursos de eletrônica, então, cursos por carta. Então, você se matriculava, estou até mostrando aqui ó, para vocês poderem acompanhar. Olha só, você se inscrevia num curso, mandava a carta, recebia o material didático com as orientações. Lia, estudava, fazia os exercícios, enviava, aí você imagina, você sai, vai no correio, posta, aquilo chega numa central, aí um professor pega, lê, te responde, volta de novo para você. Então, se nós estamos achando aí a colega que falou que não está acostumando, que prefere, eu faço essa pergunta. Imagina você fazer um curso técnico na área de radiologia por carta. Então, você envia, né, o professor Ricardo Diniz está aqui acompanhando a gente, falou, né, a adaptação sabendo do novo normal, é isso mesmo, Ricardo. Esse novo normal ele vai nos acompanhar até sabe Deus quando. Então, que nós estejamos com a mente aberta. Mas aqui, para vocês que estão me acompanhando, eu queria fazer essa pergunta para vocês. Se está difícil hoje essa adaptação, e aí eu lembro que nós estamos em adaptação, 4 meses, algumas instituições 3 meses de aula remota, nós passamos 12 anos estudando em sala de aula, né? Mas o que eu falo para vocês não desista, persista. E aí agora vamos nos colocar aqui na ocasião de um aluno por correspondência. E aí você responde aquele questionário e envia. Aí eu pergunto para vocês, uma pessoa ansiosa conseguiria fazer um curso por carta? Imagina você que essa troca de cartas, se ela fosse muito rápido, ela demoraria 7 dias. E eu estou dizendo muito generoso.
Então, você sai de casa, faz o seu exercício, posta no correio, envia aquilo vai para um lugar, a pessoa corrige, manda para você, você recebe aquilo. Vocês acham que uma pessoa ansiosa conseguiria fazer isso? Então, veja, o ensino à distância, ele não é uma coisa nova. E aí, quando eu digo nova, eu não estou falando ensino à distância EAD ou ensino remoto, mas essa ideia de aquele que detém o conhecimento, o educador, está em um lugar e a pessoa que vai receber aquelas informações está em outro lugar. Então, veja, existe uma evolução. E depois nós tivemos a internet e nós tivemos também a televisão. E para aqui, aqueles que não sabem, tem um documentário sobre a história da televisão. A televisão aqui no Brasil e o movimento mundial, ela veio com o intuito de ensinar as pessoas a usarem os eletrodomésticos. Então, foi criado um ferro de passar. Eles iam para a televisão, as propagandas elas eram explicativas. As propagandas elas não eram para vender, as propagandas elas eram explicativas. Olha, isso aqui é um equipamento, você usa assim, 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 e a venda era a consequência. Ou seja, foram meios que foram evoluindo para a educação. E hoje nós parece que voltamos há diversos anos. Por quê? Existem algumas regiões no Brasil que, devido à não conexão dos alunos, eles estão indo para o rádio. Então, em um determinado horário, os alunos vão para frente do rádio e ouvem ali a matéria, A, B, C, aquela coisa toda. Então, veja, existe hoje a necessidade de estarmos atentos a essas conexões. Nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque não é uma coisa que é automática, que você vai acostumar de hoje para amanhã, não. É uma necessidade. Eu imagino agora vocês, essas pessoas aqui, que recebiam esse anúncio e viam nesses anúncios a oportunidade. Porque, imagina, os proletários aqui, aqueles que trabalhavam de dia, de tarde, de noite, e não tinham tempo de cursar uma escola presencial. E aí agora, saindo das fábricas, eles poderiam chegar em casa e ali redigir as suas cartas. Então, para nós hoje parece difícil, mas para eles viram como uma oportunidade. E o que eu quero trazer para vocês hoje? Às vezes o ensino remoto, ele parece ser tão difícil, mas vamos encarar isso como uma oportunidade. Quantos que muitas vezes ficaram desempregados e eram empregados e antes saía do trabalho, ia para a escola, ia para o estágio, pegava ônibus, chegava atrasado. E hoje, às vezes, você tem a oportunidade de fazer essa aula remota em casa. É difícil essa adaptação? Não é fácil. Não vou aqui dizer para vocês que nós vamos sair de 12 anos, 13 anos, isso se ninguém repetir nenhum ano, não é verdade? E em 4 meses dizer assim, não, é a melhor coisa do mundo. Não, fácil não é, mas é preciso. Aí, me respondam isso aqui. Qual é o motivo de tanto medo? Qual a diferença entre aprender uma receita no YouTube e aprender sobre a matéria do curso a qual você estuda? E aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui nunca aprendeu alguma coisa no YouTube? Seja uma receita de bolo, seja as mulheres aí, alguma coisa relacionada à maquiagem, enfim. E aí eu pergunto para você, por que esse medo quando falamos, não, agora suas aulas vão ser remoto. Mas eu não vou conseguir, eu não vou aprender. E aí eu quero dizer para você o seguinte, aprender, hoje nós precisamos aprender a aprender. Como assim? Tá difícil aprender dessa forma. Qual é a melhor forma que eu posso buscar para absorver esse conteúdo? Vocês compreendem quando eu falo? Por quê? Se nós conseguimos aprender coisas no YouTube, às vezes sem terminar de ver o vídeo, você coloca um vídeo e aí você tem dúvida em alguma coisa, o vídeo tem 5 minutos, com 3 minutos você já pegou o fio da meada, pegou o negócio, desligou e vai, faz e resolve. Então, ou seja, olha só, o que eu quero dizer, a evolução tecnológica, ela nos preparou para esse momento. Olha só,
Hoje nós estamos conectados. E eu vou falar aqui, se você não tiver nenhuma dessas redes sociais, eu quero te conhecer depois. WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn. Aí nós temos aí o finado Orkut, não é? Quem de vocês não tem, nunca teve contato com nenhuma rede social dessa? E aí, eu falo para vocês, realmente, nós estamos preparados? Vocês estavam preparados? Ou de fato é um simples medo por conta dessa imposição? Então, nós podemos dizer que o aluno não estava preparado? Veja, não estou falando aqui das exceções, porque existem exceções, existem pessoas que não têm familiaridade e eu conheço. Estive em lugares, no ano passado, agora está fazendo um ano, que eu estive realizando um trabalho na Amazônia Oriental, na Ilha de Marajó, e eu estive em lugares que não tem energia elétrica. Eu estive em lugares que existe um gerador para a comunidade e o gerador é ligado 8 da manhã e desligado às 5 da tarde. E aqui eu não estou falando desses casos esporádicos, não é isso. Estou falando aqui para alunos, para amigos, para pessoas que não estão nessa faixa de exceção. Entendeu? Existem os casos, mas para o nosso público, para nós que estamos aqui participando dessa palestra, esses casos são exceções. Ou seja, essa evolução tecnológica, essas multiconexões, elas nos prepararam para estarmos aqui hoje. Hoje nós estamos fazendo, a ETESES hoje está de parabéns, fazendo uma jornada com palestrantes de diversos lugares. E aqui faço uma pausa para fazer um agradecimento à equipe técnica. Não vou citar o nome de todos aqui, mas os que estão envolvidos aqui, Fábio Sena, o Ricardo, o Gabriel Batista, eles têm trabalhado e a tecnologia nos proporciona isso. E nós, de fato, precisamos apenas assentar isso em nosso coração, assentar na nossa mente, porque realmente são várias situações. Nós estamos vendo, é um momento muito difícil, estamos muito frágeis, mas nós precisamos agora, eu quero que você olhe para o que você já viveu até hoje. E diga, será que realmente eu não estava preparado? Poxa, eu vejo vídeo no YouTube, eu mexo no Instagram, eu faço vendas online, eu trabalho com internet. E por quê que eu digo que não estou preparado? Você não está preparado psicologicamente. Você não está preparado porque os seus hábitos não condizem, muitas vezes, com essa realidade. Então, esse aluno agora, ele tem uma peculiaridade. O aluno em casa, ele precisa do comprometimento. Em contrapartida, na instituição, e aqui quando eu digo na instituição, eu estou dizendo em sala de aula, na escola, enfim, ele já está familiarizado com o modelo. Então, até ontem na palestra que nós tivemos, uma palestra maravilhosa, o nosso querido palestrante, ele falou quantas vezes chega uma pessoa e fala assim, bota meu nome no trabalho. E aí ele falou, né, não olha para o lado, que eu vou falar, não digitem o nome dessa pessoa aqui. Bota meu nome, não deu para fazer. Por quê? Porque ele está familiarizado com o modelo. Ele sabe que se ele chegar, aquela aula é em tal lugar. Se ele não fez, ele tem um amigo que pode fazer por ele. Então ele já está familiarizado com o modelo. Então, estando familiarizado com o modelo, ele sabe, ele tem subterfúgios para poder agir. Enquanto em casa, não. Em casa, ele precisa do comprometimento. É ele e ele. Se ele não levantar, ligar o computador, ligar o celular, ninguém vai fazer por ele. Entendeu? É um comprometimento. Em casa, ele precisa do amparo tecnológico. Então, ele precisa do seu computador, do seu celular. E aí nós sabemos agora que o quão dependente nós somos, às vezes, da internet, agora mais do que nunca. Antes éramos dependentes para coisas mais fúteis, né? Não consigo ficar sem Instagram. Não consigo ficar sem WhatsApp. Hoje não. Hoje deu a hora da aula remota, 7 horas, se os dados falharem, se a internet cair, passar um caminhão na rua, a gente fica desesperado. Então, nós temos esse amparo tecnológico. Na instituição, os alunos precisam seguir regras.
Olha, não, a aula é de tal hora até tal hora. Quer você queira, quer você não queira, não tem problema nenhum. A aula vai acontecer. Então, veja só, ele precisa seguir essas regras. E aí eu deixo essa palavrinha aqui porque eu imagino que todos vocês, se eu pedir que vocês refletissem agora, todos vocês já tiveram um momento de desvalorização em sala de aula. Desvalorização. O professor está falando, você está aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Isso aí eu estou dizendo para vocês porque eu também sou aluno. O professor está falando, está ali passando o conteúdo, você está aqui, ó. O professor está falando, você está aqui. Daqui a pouco o professor pergunta, todo mundo entendeu? Entendi. E na cabeça fala assim, não entendi nada. Então, assim, existem momentos que nós, na instituição, nós acabamos desvalorizando. Sabe? Então, assim, não é fácil, não é fácil. Mas, em casa, nós precisamos valorizar. Como alunos conectados, mais do que conectados a uma aula, não é obrigação. Nós não podemos sair daqui desse momento hoje, dessa palestra, achando que assistir a uma aula é uma obrigação. Nós precisamos nos conectar com aquilo que são os nossos propósitos. Nós temos propósitos na vida. Você está ali assistindo aquela aula, por quê? Porque você tem um propósito, você quer se formar, você quer poder trabalhar. Então, é basicamente isso que precisa ser feito. Essa conexão afetiva, essa conexão de propósito. O aluno precisa disso. E em casa, uma novidade imposta. Uma novidade imposta, porque hoje não é possível mais escolher. O ensino remoto, hoje ele tem sido uma novidade imposta, porque não há para onde correr. Não tem para onde correr. As instituições elas tiveram que se adaptar de forma muito rápida, justamente para isso. Então, esse aluno, agora eu falo especificamente para o aluno, o que você precisa ter? Que tipo de conexão você precisa ter com esse professor, com essa instituição? Precisa, nesse momento, mais do que nunca, que esse aluno seja compreensivo, porque, olha só, nós vamos falar aqui daqui um pouquinho para o professor também. A Fernanda Linhares falou uma coisa muito interessante aqui, ó. Me sinto insuficiente para aprender, fora que me sinto um peixe fora d'água por não conhecer ninguém da minha turma. Mas olha só, Fernanda, veja só, você precisa pegar, e eu vou falar sobre isso no final, você precisa pegar tudo isso que você traz como dificuldade e usar isso como um degrau para você. Ah, se eu não conheço ninguém, tudo bem. Eu vou continuar quietinha, caladinha na minha, não vou buscar fazer novas amizades? Você vai continuar sem conhecer ninguém o resto da vida. Ah, não, eu me sinto um peixe fora d'água, eu não conheço ninguém. Tudo bem, como é que eu vou buscar conhecer essas pessoas? Fazer novas amizades, eu vou buscar me entrosar, eu vou buscar conversar com as pessoas, eu vou buscar interagir. Entendeu? Então, nós precisamos, esse momento não e nós vamos falar sobre isso ao final, nós não podemos pegar os problemas simplesmente e colocarmos debaixo do tapete e falar assim, ah não, vamos passar por cima deles e tudo. Não é isso que nós precisamos nesse momento. Então a minha palavra para os alunos hoje é a seguinte, se conecte com o propósito que você tem. Eu imagino que você está fazendo técnico de enfermagem, não é porque tem um mercado muito grande e tem os melhores salários. Eu imagino que você esteja fazendo um técnico em marketing, um técnico em radiologia. Os ganhos são muito bons. Precisamos para a nossa subsistência. Mas eu tenho certeza, ainda mais vocês da área da saúde, vocês têm propósito. Eu vou citar ela de novo porque ela fez um comentário excelente. Precisa de Daniela Calabres. Precisa de um comprometimento muito grande do aluno, mas sem dúvida é um amadurecimento individual. É justamente isso. Ela resumiu. Nós precisamos, esse aluno, ele precisa ter um amadurecimento individual rápido. Por quê? Porque o tempo
o tempo voa, o tempo não para. Então, quanto mais tempo você, aluno, deixar para tomar uma atitude, para mudar uma postura. Eu já tenho 3 meses e eu literalmente não consegui aprender nada. Eu estou ali só cumprindo tabela. Não faça isso. É o seu futuro que está em jogo. Não só o seu futuro, mas como também aquilo que você carrega dentro de si como missão. Porque se formar um mau profissional, o máximo que você vai conseguir é não ser contratado. O máximo que você vai conseguir é ser mandado embora. Porque foi um mau profissional. Mas quando você tem uma missão dentro de você, independente da instituição que você vai, independente da empresa, quando você tem aquela missão que a profissão te dá, te traz, porque existem coisas que as pessoas foram vocacionadas. E quem gosta da área da saúde, eu tenho certeza que muitos têm como vocação. E eu cito aqui porque são aqueles que hoje estão na linha de frente, têm feito muita coisa por amor. Então, aluno, se você está com alguma dificuldade, se você não está conseguindo se conectar, busque isso. Busque enxergar o seu professor muito mais do que uma pessoa que está ali falando, a sua coordenação, as matérias. Se engaje no propósito. Se engaje naquilo que vai ser o seu futuro, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora, dito isso, eu passo a palavra e vou falar agora um pouco deles, porque também são figuras que são indispensáveis. Vou falar um pouco do professor. Professor é profissão, educador é missão. Salomão Becker, educar é dom, é missão, é vocação. Para quem não sabe, Salomão Becker foi ali um dos criadores aí do Dia dos Professores, né? Então ele traz essa frase que eu acompanho, imagino, porque conheço muitos professores, que eles sabem que educar é uma missão. E sendo uma missão, muitos professores, e aqui eu quero parabenizar todos os professores, tá? Porque não é fácil. É uma coisa muito árdua, mas eles veem os frutos. E hoje, poder estar aqui com essa turma toda, todo mundo aqui, vou falar o nome de novo, Valdirene, Nayara, Francisco, Cláudia, Daniela, Lorena, Késia, um abraço para Késia, a Lia, o Natan, olha, o Diogo, todos que estão participando aqui, eu poderia falar o nome de todos aqui, mas vai gastar muito tempo. Entendam, vocês, por estarem aqui, esse ato de tirarem o tempo, estarem participando, isso mostra que vocês estão conectados. Mas vamos agora aos professores. Então, professor é missão, professor é profissão, educador é missão. E agora eu queria mostrar para vocês uma outra realidade. E aqui eu peço que os alunos sejam compreensivos. Isso, Lia, os professores são excepcionais, nota 1000. O maior desafio desse ensino remoto de emergência recai sobre eles, os educadores. E aí, como adaptar os conteúdos, as dinâmicas de sala, as aulas expositivas, as avaliações, e isso tudo sem prejudicar o processo de aprendizagem. Como manter os alunos interessados e engajados? E aqui eu já falei para os alunos que vocês precisam estar engajados, vocês precisam estar motivados, não pelo momento, não pelo professor, não pela matéria, mas pela missão de vocês. Mas pela missão de vocês, porque vocês têm um papel fundamental nessa sociedade do futuro. E o professor, ele é uma figura principal, eu diria. E eu gosto muito de citar esse trecho, Paulo Freire, embora há alguns dias nós tivemos aí alguns embates teóricos sobre Paulo Freire, enfim. Eu gosto muito desse pensamento dele. Ele diz que o papel do educador é estabelecer relações dialógicas de ensino e aprendizagem em que o educador, ao passo que ensina, também aprende. Veja, gente, olha só, o professor, quando ele ministra uma aula,
ele não é o dono da verdade. Ainda mais quando nós temos isso aqui, ó. Ainda mais quando nós temos isso aqui. O professor está falando uma coisa lá, você falou assim, opa, ó professor, não é isso não, hein? Ó professor, eu vi tal coisa assim, assim. Então, hoje, ainda mais, nesse momento que nós estamos vivendo de aulas remotas, em que os professores têm tido uma dificuldade, às vezes técnica, às vezes de se posicionar, enfim, nós precisamos entender, e eu quero que vocês saiam daqui entendendo, que cada vez que vocês vão até os seus professores e tiram as suas dúvidas e perguntam e interagem, você está aprendendo e o seu professor também está aprendendo. Porque Paulo Freire traz essa coisa do diálogo, né? Então, o professor e o aluno, eles conversam, eles trocam informações e todo mundo aprende. Sabe? Não é simplesmente uma coisa que é o professor chega ali, ele é o dono da verdade, ele é aquele cara ali que às vezes dá medo e todo mundo tem um professor assim. Todo mundo tem um professor assim, fala assim, ah não, aula de fulano, mas eu quero que vocês sejam compreensivos, porque os professores, sem dúvida, eles são uma figura primordial e principal. E eu quero mostrar para vocês o último trecho desse pensamento, em um encontro democrático e afetivo, em que todos podem se expressar. Então, eu tenho certeza que a ETESES, eu tenho certeza que os seus professores, todos eles dão essa abertura. Não achem que eles são mestres, eles são pessoas que são inacessíveis. Não, não é isso. Já vou falar de antemão, você que quer fazer uma pergunta, daqui a pouco eu vou já separar algumas perguntas aqui para a gente poder responder. Mas o que eu quero dizer? Que esses professores, para o processo de aprendizagem de vocês alunos e deles professores, eles precisam dessa interação. E aqui os professores que estão me escutando podem concordar comigo ou não, mas você prepara uma aula. E quão gostoso é quando nada do que você preparou funciona. Quando nada do que você preparou ABC e a aula toma um outro rumo porque os alunos interagem, porque os alunos perguntam, porque você entende que a dúvida deles talvez está em outro caminho daquele que você preparou. Por quê? Porque existe essa troca. O professor não é o dono da verdade. De forma alguma. O professor não é o dono da verdade. Mas ele, na missão que ele tem, porque educar é uma missão, ele vai fazer de tudo para que você, aluno... E agora eu quero que vocês vejam as aulas que vocês estão tendo. As aulas que vocês estão tendo. Se eles não têm feito das tripas coração para poder trazer para vocês uma coisa de qualidade. Né? E aqui eu pergunto, vocês concordam com isso ou não? Porque esses professores, com todas as dificuldades, eles muitas vezes têm ido para a sala de aula, ali com o seu computador, às vezes de casa, mas eles têm se doado. Eles têm se doado para vocês, para que vocês tenham um ensino de qualidade. E aqui eu faço uma junção porque o professor, ele hoje não é só aquele que está ali na sala de aula, mas tem a direção pedagógica, tem todo um corpo de pessoas que amparam. Às vezes aquela pessoa hoje que vocês quase não conhecem, mas aquela pessoa lá do TI, aquela pessoa que é responsável em colocar ali a internet para o professor, às vezes instalar um programa. Veja como cada ferramenta desse tipo, ela é, como se diz, ela é fundamental para esse momento que nós estamos vivendo. Então aqui eu falo, não estou aqui para falar dos professores, como eles têm que fazer, não, mas a minha fala aqui para os professores é, continuem, professores, engajados nisso que vocês já têm feito hoje, porque tem tido resultado. E aqui, diversos alunos demonstrando aqui o carinho pelos professores, marcando aqui, falando sobre o afeto que eles têm. Por quê? Porque vocês, professores, vocês são figuras que esses alunos vão levar para sempre.
um bom professor, um bom educador, o aluno lembra para sempre. Quem é que não lembra daquela tia Maria lá do prezinho? Quem é que não lembra? Por quê? Porque são figuras que marcam. Com certeza, são figuras que marcam, porque não só professores, mas se tornam muitas vezes amigos, muitas vezes conselheiros. Então é muito importante, e eu gostaria aqui de dar os parabéns aos nossos professores, aos professores da ETESES, a esse corpo que tem preparado tudo para que flua da melhor forma possível. Gente, já estou caminhando para o final, então, recapitulando o que nós vimos até aqui, já separei aqui 2 perguntas apenas para não nos delongarmos muito. O que acontece? Vimos sobre o momento que estamos vivendo, um momento difícil, um momento a qual temos que criar novos hábitos, e aqui diversas pessoas disseram que estão tendo dificuldades, mas é isso mesmo, tá? Mas o que nós precisamos é vencer essas barreiras. Nós vimos sobre os tipos de ensino. Vamos recapitular comigo? Ensino presencial ou tradicional, ensino à distância, EAD, e ensino remoto emergencial, que nada mais é do que a virtualização do ensino presencial. Então veja, o ensino remoto, ele é a virtualização do ensino presencial. Ele não tem uma estrutura de EAD. Por mais que nós, os professores e os alunos não estejam no mesmo ambiente, estejam à distância, isso não configura o EAD. Isso configura uma virtualização do ensino presencial. Vimos isso, vimos a figura do aluno, que nós precisamos, como alunos, nos conectar muito mais com o nosso propósito, com a nossa missão, com o esforço dos nossos professores e com o nosso próprio esforço. Vimos também acerca do professor, que são figuras que nós não podemos de forma alguma desprezar, nós não podemos de forma nenhuma trazer qualquer coisa que vá manchar aí a relação com esse, que desprende de muita coisa, abdica de muita coisa, de momentos. Os professores estão domingo em casa preparando a aula de segunda, entendeu? Então veja, é preciso valorizar esses professores, valorizar a instituição, valorizar também aqueles que têm colaborado, seja de forma técnica, seja de uma forma mais conceitual, mas é necessário que nós possamos fazer isso. Então, vou trazer aqui para vocês uma pergunta, que foi a pergunta do nosso querido Paulo Henrique Oliveira. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Paulo Henrique, ele pergunta... Paulo Henrique, só um momento. A pergunta do Paulo Henrique sumiu. Bom, aqui, ó, Paulo Henrique. O processo de aprendizagem gera constante transformação. Ele perguntou para mim no privado. Se é uma tendência, o ensino remoto... Deixa eu ler. O ensino remoto é uma tendência. Isso. Paulo Henrique está perguntando se o ensino remoto é uma tendência para o futuro. Paulo Henrique, nós vemos um movimento muito grande aqui no Brasil e fora do Brasil para que o ensino se torne híbrido. Porque veja, o ensino remoto, o ensino virtualizado, ele não requer um grande aparato tecnológico. Então, se você consegue manter o professor em sala de aula e os seus alunos conectados, eu imagino que, diante do cenário que estamos vivendo, eu imagino que nós estejamos às portas de um novo conceito de educação, que seja essa educação híbrida. Então, a qual aqueles que podem vão para a sala de aula e aqueles que não podem, eles assistem às suas aulas de casa. Então, eu creio que seja um movimento que é muito próximo do que nós estamos vendo hoje. E é um processo que requer uma adaptação de todos. O Estado precisa se adaptar, as instituições privadas precisam se adaptar, os professores, todos eles. Assim, é notório
que não vai ser fácil, mas que vai acontecer com toda certeza. Porque, como eu disse no início, é um novo normal. Findando, eu gostaria de trazer para vocês essas duas palavras, o resiliente e o antifrágil. Resiliente e antifrágil. Olha só, resiliência, essa palavra ficou na moda, sei lá, de uns 10 anos para cá. As pessoas tatuam, as pessoas fazem grandes textos, e resiliência é uma definição que as pessoas pegam e fazem muitas aplicações. E eu vou ler para vocês aqui uma das aplicações de resiliência e vou explicar para vocês o porquê que eu coloquei resiliência e antifrágil. Resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos, resistir à pressão de situações diversas, resistir a choque, estresse ou algum tipo de evento que traga pressão. Dito isso, todo mundo pensa, eu quero ser uma pessoa resiliente, eu preciso, e durante muito tempo viu-se esse movimento de que tínhamos que ser pessoas resilientes. Mas eu queria apresentar para vocês hoje um conceito, eu não sei se todos conhecem, que é o conceito de antifragilidade. O resiliente é aquele que se acostuma, é aquele que ele está propício a voltar ao seu estado natural depois que ele passa por uma pressão. É como se você pegasse uma bola de papel e você aperta a bola de papel, ela fica reta e depois ela volta ao seu estado de origem. Só que, para vocês hoje, o resiliente, ele não tem evolução. O resiliente, ele fica expert em levar pancadas da vida. Uma pessoa resiliente. Não, eu era assim e a vida me deu várias rasteiras e eu levantei, estou de pé. E o resiliente, ele não evolui. O resiliente é a figura da fênix. O que é a fênix? A fênix morre e ela ressurge das cinzas fênix. Uma excelente capacidade. Mas eu quero apresentar para vocês a antifragilidade. A antifragilidade, ela consiste em uma característica pela qual as adversidades não são superadas pela reação, mas pela aceitação. Nesse caso, aceitar não significa permanecer resignado perante um problema, mas entender o contexto e, em torno do imprevisto, aprender com isso. E a figura da mitologia grega, que é a figura antifrágil, é a Hidra. A Hidra é aquele ser da mitologia grega que, quando uma cabeça é cortada, além dessa cabeça nascem outras duas. Então veja, enquanto a fênix ela morre e ela ressurge das cinzas fênix, a Hidra ela tem a sua cabeça cortada, ela volta com a sua cabeça cortada e ainda ganha mais duas. Ou seja, o que essa reflexão nos traz? Ainda mais nesse momento, que nós precisamos pegar tudo aquilo que nós estamos vivendo de ruim, aprender com aquilo e nos transformarmos em pessoas melhores. Porque senão você fica resiliente. Não, eu aguento pancada, eu aguento pancada. Você vai virar expert em levar a pancada da vida. O antifrágil não. Ele vai pegar, olha, eu tomei uma rasteira. O que eu preciso para não tomar rasteira mais? Eu preciso pular. Vocês conseguem compreender? Então que nós possamos, e eu falo para você que vocês procurem sobre o Nassim Nicholas Taleb. Ele escreve sobre antifragilidade. E vocês busquem ler isso. E é muito interessante. Por quê? Porque ele traz isso, de que nós devemos pegar aquilo que de ruim acontece conosco e não simplesmente vencer, mas pegar aquilo que de ruim acontece conosco, entender, aceitar, porque não adianta nada nós não nos conformarmos. Eu fico indignado com isso e não faz nada para mudar. Eu fico indignado com o país do jeito que está, vai lá e vota em branco. Eu fico indignado com isso que está acontecendo, eu vou e não me posiciono. Então veja, a figura do antifrágil é aquele que vai pegar as coisas ruins que acontecem, ele vai pegar as coisas ruins e vai dizer assim, não, agora eu vou ser melhor, eu vou pegar isso
e vou colaborar com o meu crescimento. Então, gente, encerrando, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que participaram conosco aqui desse pequeno momento, né, onde podemos falar um pouco sobre as conexões e não foi o nosso intuito aqui trazer nada técnico, nada que possa trazer para vocês uma confusão, não. Mas a minha palavra aqui para vocês era que vocês possam se conectar com os professores, com o aluno. Vocês viram que de fato vocês não estavam tão despreparados assim. Vimos a evolução tecnológica que de certa forma nos preparou para esse momento. E que nós possamos agora sair desse momento, dessa palestra, que nós possamos sair daqui com isso dentro de nós. Vamos pegar todas as dificuldades que nós temos. Às vezes você está desempregado, às vezes você não tem muita condição tecnológica. Pega tudo isso e cria um degrau para você, para que você possa subir. E amanhã vai ser diferente. E depois vai ser diferente. E não fica, deixa a vida me levar. Não, amanhã melhora. Não, vai que vai. Não faça isso. Saia dessa palestra hoje sabendo que você pode. Não, Denner, mas isso aí é motivação. Nada contra. Não, não é isso. Mas quando eu digo que você pode, porque dentro de você, só você sabe as dificuldades que você já passou. Inclusive eu digo para estar aqui agora, tá? 9/1 do dia 18/8. Só você sabe o que você passou hoje dentro da sua casa, às vezes no trabalho, às vezes com muitas dificuldades, que só você sabe. Tem uma frase, né, que os maiores embates do mundo estão na nossa mente. Então só você sabe. Então só você pode sair daqui hoje sabendo que você consegue. Ninguém. Eu posso dizer, não, você pode, você consegue. Mas só você de fato consegue saber isso de forma real e verdadeira. E que possa ter contribuído nessa noite um pouco com o aprendizado de vocês. Vocês estão em boas mãos. Aqui os meus agradecimentos a Sandra, a equipe toda da ETESES. Essa jornada tem sido, olha, maravilhosa. São palestras fantásticas e ainda está no começo. Você que está aqui, convida, manda o link, faz igual eu. Você às vezes sabe alguém que está precisando, alguém da área. Gente, convida, porque tem sido realmente maravilhoso. Então, gente, olha, o meu muito obrigado. Agradecer aqui ao professor Ricardo, que está conosco direto, aos meninos da técnica aí, Fábio Sena, Gabriel Batista, a todos que puderam proporcionar esse momento tão maravilhoso. Gente, muito obrigado, tá? Não pude responder as perguntas de todo mundo, foram muitas interações, mas olha, eu gostei de ver aqui, ó, a Marinete do começo ao fim aqui, Lorena, Vanderleia, o Cleuton, Fernanda. Gente, olha, foi muito bom, Vanderleia, a Késia, foi muito bom ter vocês aqui. Muito obrigado, espero poder estar com vocês em outras oportunidades, contem conosco e saibam de uma coisa, levem esse lema com vocês, reinventar, repensar e reconectar para o conhecimento. Não só para o conhecimento, mas para uma vida inteira. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.